Sabe, existe um nome, quase um sussurro nas páginas da história, que desafia tudo o que a gente acha que sabe sobre ciência e genialidade. Um nome que é puro mistério e contradição. Avicena. E se eu te dissesse que as leis do movimento, a base da nossa física, não surgiram na Inglaterra do século XVII, mas sim na Pérsia, lá no século XI? Pois é, essa é a pergunta principal que a gente vai tentar responder hoje. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender o Avicena, não dá para pensar nele como só mais um personagem histórico. Ele é um verdadeiro quebra-cabeça, um homem que parecia viver várias vidas ao mesmo tempo. Olha só, de um lado a gente tem o erudito, o médico, o filósofo, o físico. Do outro lado, uma figura completamente diferente, um vizir que é tipo um primeiro-ministro que vivia fugindo da lei, chegou a ser preso em masmorras e mesmo com a proibição do Alcorão, era famosíssimo por beber muito vinho. A pergunta é, como essas duas pessoas podiam ser o mesmo homem? A capacidade intelectual dele era uma coisa de outro mundo. Ele não era só bom em uma área, ele fez contribuições gigantescas em todos esses campos. É quase sobre-humano, se a gente parar para pensar. Então, a pergunta que fica é, de onde veio uma mente assim? Como é que um prodígio desse tamanho surge no meio do caos político daquela época? Para entender, a gente precisa voltar para o começo de tudo. 10 anos. Pensa nisso, com 10 anos de idade, o Avicena já conseguia recitar o Alcorão inteiro, de cor. Isso não é só inteligência, né? É um sinal de que tinha algo ali que era realmente excepcional. E ele não nasceu em berço de ouro, não. Ele veio de uma família de um funcionário público, nascido perto de Samarcanda, uma cidade lendária lá na Rota da Seda. Um começo até que humilde para o homem que ia mudar o rumo do conhecimento. Mas o que faz um gênio não é só aprender, né? É desafiar. E nisso, o Avicena era mestre. Ele não só aceitava o que já se sabia, ele questionava tudo. De um jeito bem radical. Imagina a cena. No auge da alquimia, quando todo mundo estava tentando transformar metal em ouro, ele teve a ousadia de questionar a base de tudo aquilo. Foi basicamente dizer para os colegas de profissão que a busca da vida deles era, muito provavelmente, inútil. Claro que isso não fez ele ganhar muitos amigos. E aqui está o pulo do gato. A prova do seu legado na física. Lê com atenção. Soa familiar? Pois é, isso é, na essência, a primeira lei do movimento de Newton. A lei da inércia. O resultado disso? 6 séculos. Um abismo de 600 anos separa a ideia do Avicena da publicação oficial do Newton. É difícil até de processar a dimensão de um feito desses. E como se prevê a física moderna fosse pouco, na medicina o impacto dele foi igualmente gigante. Ele não foi só um médico, ele foi a ponte que carregou todo o conhecimento médico da antiguidade, de gente como Galeno, atravessou a Idade das Trevas e entregou tudo de bandeja para o início da ciência moderna. Agora, vamos sair um pouco da mente genial e olhar para o homem. Ver como essa vida de estudos se misturou com uma existência cheia de perigo, poder e uma profundidade emocional que surpreende. A carreira política dele foi tudo menos tranquila. Ele escapou da pena de morte, foi sequestrado, foi preso, e num dos eventos mais bizarros, quando o Shah que ele servia foi derrotado, o cérebro do Avicena foi considerado parte do prêmio de guerra. Ele foi forçado a trabalhar para o inimigo. E olha, ele não era uma pessoa fácil de lidar, não. Com toda essa genialidade, vinha junto um temperamento difícil. Essa frase aí, um comentário super ácido sobre os textos filosóficos do próprio mentor, mostra um lado dele bem arrogante e impaciente. Mas por baixo dessa casca grossa existia um poeta existencial. Esse verso aqui revela uma vulnerabilidade, uma busca por um sentido maior que humaniza o gênio. O homem que questionava o universo, no fundo, também questionava a si mesmo. Certo, mas como é que todo esse conhecimento, gerado no meio de tanto caos, sobreviveu e chegou até nós? A história de como o legado dele viajou para o Ocidente é por si só um mistério fascinante. A história parece coisa de filme. Um homem enigmático, conhecido como Constantino o Africano, surge do nada na Itália com a obra-prima médica do Avicena. A tradução dele nem era das melhores, mas mesmo assim foi o suficiente para começar uma revolução médica na Europa. Então, para resumir, por causa dessa jornada quase secreta, o conhecimento que o Avicena juntou séculos antes lá na Pérsia acabou criando as bases para a farmácia que a gente conhece hoje aqui no Ocidente. E isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma que dá até um calafrio. Se um gigante como Avicena, que antecipou Newton em 600 anos, quase se perdeu no tempo,
quantos outros gênios, cujas obras não tiveram a mesma sorte de serem contrabandeadas entre continentes, a história simplesmente esqueceu para sempre?